E aí, pessoal, timeline tricolor desta sexta-feira com desfalque, com retornos para o time de Renato, com treinos em 2 turnos. Também vamos falar de um jogador da base do Grêmio pretendido por um gigante do futebol brasileiro. Vamos falar também de um jogador que esteve nos planos do Grêmio e parece que vai ter outro destino. E também o Clássico Grenal. Onde vai ser o jogo? Vamos falar nisso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes é preciso dar aqui o recado do Vieser. 37 anos em Canoas, uma das cidades mais atingidas pela enchente e que hoje abre as suas portas também para defender a comunidade do Rio Grande do Sul, criando soluções, sendo ferramenta de doações. Supermercados Vieser. Nós temos orgulho de fazer parte do time Vieser. Este canal já há 1 ano faz parte desse time e a gente tem muito orgulho disso. Eu sou Vieser, você vai ser também. Nunca esqueça desse nome, Supermercados Vieser. É na hora da dificuldade que os grandes aparecem. Gente, timeline tricolor. Com muitas informações, e eu começo com um TT, lembram dele? TT? Um jogador que saiu, cheio de polêmica aqui, foi jogar na Ucrânia, aí depois começou a perambular, pintou a ser um jogador de ponta do futebol brasileiro, mas não foi, né? A verdade é essa. Atualmente ele tem contrato com o Galatasaray, mas a informação que rolou hoje é que o Palmeiras estaria de olho nele. A imprensa da Turquia falou nisso. Não me passa uma ideia de que vai ser um negócio que vai se concretizar, mas se a imprensa turca disse que ele negocia com o Palmeiras. Aí vai se dizer, então o Grêmio vai receber por isso lá o direito de formação. Mas o que se diz é que é um empréstimo, ele tem contrato até 2027 na Turquia. E aí ele viria por empréstimo e tal. Ele que foi oriundo das categorias de base do Grêmio. Vamos ver se confirma. Sinceramente, não vejo Palmeiras com todos esses talentos da base deles aí, contratando um jogador como o TT, que infelizmente não virou o jogador que todos imaginavam, né? Todos imaginavam ser um jogador de Real Madrid para fora, assim. Jogador de ponta do futebol mundial. Não foi. Não conseguiu ser, jogou no Lyon, depois foi para a Inglaterra, depois foi agora para a Turquia, não conseguiu virar o jogador. Mesmo assim fez excepcionais contratos e é um jogador multimilionário, essa que é a verdade. Vamos a treinamento. Grêmio começou os treinos lá em São Paulo, divulgou nas suas redes sociais, treino em 2 turnos, os treinos são fechados, agora o Grêmio vai trabalhar de forma muito contundente. O Grêmio está alguns dias sem trabalhar, por óbvio, agora trabalha porque no dia 29 tem jogo, e esse jogo vai sair. O jogo é lá no Couto Pereira, em Curitiba, e o Grêmio tem, então, o The Strongest pela frente, com a necessidade de ganhar. E aqui uma inversão. O Vijaçante não joga contra a equipe do The Strongest. Ele foi expulso no jogo contra o Estudiantes, não jogaria contra o Huachipato, que era o jogo seguinte, e em razão de tudo isso, o jogo seguinte passou a ser o jogo do The Strongest, então cumpre suspensão automática, Vijaçante. E esse é um ponto negativo para esse jogo, mas muito positivo para o jogo que parece ser o jogo decisivo do Grêmio, nessa fase que é o jogo fora de casa contra a equipe do Huachipato, que foi marcado para outra data, se não me engano, 4 de junho. É 4, né? O jogo lá no Chile. E depois, obviamente, o Grêmio volta para jogar ainda em Curitiba contra a equipe do Estudiantes para decidir. Precisamos vencer os 3 jogos. O empate contra o Huachipato pode classificar o Grêmio, mas dependeria um pouco de resultados. Então, em princípio, vencer os 3 jogos e classifica. Se não vencer o Huachipato, tem que dar uma olhadinha, mas também dá. Também dá.
né? Também dá para classificar com um empate contra o Ashpato, portanto, Vijaçante fora. Jogadores que estão fora, além do Vijaçante por suspensão, Jeromel machucado, Pavon machucado, o Mila machucado, o André Henrique, o Jonathan Robert e o lateral esquerdo, o Mike, são os jogadores lesionados entregues ao Departamento Médico do Grêmio, que nesse momento está trabalhando no Hotel Moinhos 1903, aqui no Moinhos de Vento. Porque o Grêmio não tem estrutura hoje. O Grêmio não tem nenhuma estrutura do Grêmio que esteja funcionando. Então eles estão trabalhando no hotel, na verdade fazendo tratamento, né, de fisioterapia, se montou uma estrutura no hotel para que eles trabalhem. Por outro lado, o Grêmio tem 2 reforços para o jogo contra o The Strongest. O Gustavo Martins e o próprio Reinaldo. Esses jogadores que estavam lesionados e que, em razão do tempo, estão à disposição do técnico Renato. Gustavo Martins, que é reserva, o Reinaldo é titular, mas o Fábio foi muito bem naquele jogo na Argentina e eu acho que o Fábio joga. Né? Eu acho que o Fábio joga. Dito isso, então, 2 jogadores à disposição do Renato, trabalhando com ele lá em São Paulo. Grenal. Começa a se discutir aonde vai ser o Grenal. Lembrando que o mando do campo é do Grêmio, o Grenal seria na Arena e agora se discute. Quais os locais que estão sendo mais conversados? Criciúma, Floripa, Chapecó, Curitiba, Cascavel. Eu acho que esse Grenal é um Grenal maior, tá? Eu acho que esse Grenal é um Grenal maior. Ou a gente monta e joga no Rio Grande do Sul, ou a gente joga no centro do país para o Brasil inteiro. Para se botar 70, 80 mil pessoas no estádio, com o ingresso virtual, como uma ideia que a gente passou aqui no canal, para ter lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas comprando esse ingresso virtual para ajudar as pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Eu faria isso, tá? Ou joga aqui, na nossa casa, na nossa terra, se acha um lugar possível para jogar, ou se faz isso. Lembrando que nós temos uma dificuldade, que ela é real, de trânsito. Então, tem que medir bem. Esse Grenal marcado para o dia 16 de junho. Essa é uma das situações que, de alguma maneira, preocupam a gente. 2 nomes aqui que eu trago para vocês, um especialmente que é Gabigol. O Gabigol tá numa polêmica com o Flamengo mais uma vez. Ele conseguiu a liberação lá para jogar e ele foi pretendido pelo Grêmio, por isso é que eu estou trazendo esse nome aqui na timeline tricolor. Parece que não tem renovação de contrato. A decisão de hoje é essa, o Vene Casagrande botou. O Flamengo não vai procurar mais o Gabigol. Apareceu com a camisa do Corinthians, deu um baita rolo. Só que o clube que parece estar habilitado a contratá-lo é o Cruzeiro, que contratou já o ídolo do Corinthians, né? Tá contratando o Cássio. E parece, então, que o Gabigol vai para o mesmo lugar. Então, essa é uma das notícias de hoje, porque eu trago isso exatamente porque ele foi especulado pelo Grêmio, e sendo especulado pelo Grêmio, a gente coloca isso. Outra notícia também, que de alguma maneira mexe com o Grêmio, é um ex-jogador do Grêmio, o Alex Telles, que hoje joga lá no mundo árabe, e foi muito legal hoje uma ação, né? A partida entre Al Nassr e Al Hilal, os torcedores do time da casa, eles abriram um bandeirão com apoio ao Rio Grande do Sul, né? E foi, na verdade, em homenagem ao Alex Telles. Então, ele foi representado nessa bandeira, estamos com você unidos e fortes, né? Uma referência muito legal, assim, eu achei. E essa é uma das coisas que mais tem nos tocado, né? A força da solidariedade nos mais diversos lugares do mundo em relação a nós gaúchos, né? Muito legal esse apoio, essa relação, porque realmente tá nos machucando muito, nos dói muito tudo que está acontecendo. Então, toda e qualquer ação dessa a gente faz questão de vir aqui trazer. Agora, no mundo árabe,
um jogo de futebol, a gente viu também a força do engajamento em prol das vítimas da grande enchente que o Rio Grande do Sul passou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.